Pastor, uma honra te receber aqui. Você está em casa. Glória a Deus. Boa noite para todos. O prazer e a honra é minha. Quero agradecer o convite do pastor Emerson, pastora Fernanda, para estar aqui. E eu espero que essa palavra que eu vou trazer vai ser hoje e amanhã, né, pastor? Isso. Só confirmando. E o que eu pensei? Hoje eu estava pensando um pouquinho sobre o que compartilhar com vocês, um pouquinho desde ontem. E eu pensei, nós falarmos um pouquinho sobre o caráter ferido. Esse foi um tema que Deus me levou a pesquisar, a investigar. Aliás, na minha vida tem uma característica, não sei se é assim com todo mundo, mas cada projeto, cada livro que Deus me permitiu escrever, antes foi precedido por uma pancada. Sabe essas pancadas que vem, que a gente às vezes não espera? E eu tenho aprendido que dessas pancadas, desses traumas, dessas feridas, Deus prepara isso para a glória dele. Um dos milagres assim mais tremendos desse processo de cura e libertação é que Deus não joga fora o nosso passado. Deus recicla. Deus ressignifica. Sabe o que Deus faz com a nossa história? Ele transforma ela em nosso ministério. Não sei se você já percebeu, mas os grandes ministérios nascem das grandes tragédias, de grandes traumas. Mas para escrever sobre o caráter ferido, eu precisei passar por uma tragédia na minha família. Por exemplo, eu já há 20 e poucos anos, eu comecei a trabalhar com este ministério já na minha conversão, em 91. Minha igreja era uma igreja presbiteriana, na época eu tinha 17 anos, meu pastor, eu me converti lá naquela igreja, eu era daquela igreja, cresci naquela igreja, mas me converti ali depois. E eu comecei a ter muitas experiências com libertação, e me levava para os lugares, ver gente endemoniada, passava noites expulsando demônio. Depois ele foi nos levando a entender mais o processo da alma. E eu fui vendo um pouquinho sobre o que é libertação. Libertação envolve esse processo de quebrar laços, quebrar cadeias. Depois a gente foi aprendendo sobre cura, sobre traumas, sobre eventos traumáticos que deixam marcas. E a gente foi entrando nessas áreas. Depois ele me permitiu entrar na área da religiosidade. E um dos temas que eu comecei a entrar foi sobre a questão do caráter. Porque eu comecei a perceber que o caráter ele tinha uma forma diferente de ser tratado. É muito diferente da gente chegar aqui e falar, vamos orar aqui pelo caráter dos irmãos, vamos amarrar o espírito de mau caráter. É muito difícil, seria muito bom, né? A pessoa ser liberta do espírito de mau caráter. Mas nós precisamos reconstruir o nosso caráter. Então, hoje e amanhã, eu quero fazer aí um estudo com vocês, caminhar em alguns pontos, para a gente pensar um pouquinho sobre o caráter. Bom, eu quero pedir você para abrir sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, verso 19. Vamos ficar de pé só um pouquinho para a gente ler esse texto, já que a gente vai ficar um pouquinho sentado. É um texto conhecido. É uma passagem muito interessante, forte, mas é uma passagem que vai elucidar para nós um pouco sobre o caráter ferido, o caráter disfuncional. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 19. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, com essa pessoa, para que ela também leia a Bíblia. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Às vezes a gente vem para a igreja querendo uma oração forte, querendo uma unção com óleo, mas o que liberta mesmo é a verdade, é a palavra. Verso 19 diz, Eliseu lhe diz para Naamã, vai em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu,
homem de Deus disse consigo, olha bem, gente, ele disse lá dentro dele: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? E ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento, ou 35 quilos de prata, e 2 vestes festivais. 1 talento, na época, era 35 quilos de prata. Disse Naamã: se é servido levar 2 talentos, 70 quilos? E diz o texto que insistiu Naamã com ele. Veja, gente, o teatro de Geazi. Na verdade, o Geazi queria tudo, né? Aí o Naamã insistiu, ele falou: então tá bom, dá para cá então tudo. E amarrou 2 talentos, 70 quilos, em 2 sacos e 2 vestes festivais, e pô-los sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo, Geazi, em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Geazi, era esta a ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. E então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Baixa a sua cabeça um pouquinho, fecha seus olhos. Paizinho, nós estamos aqui diante de ti para compartilhar a tua palavra, que é tão simples, mas ela é tão poderosa para discernir os intentos da nossa alma, para discernir os propósitos mais escusos, propósitos que a gente às vezes nem tem consciência que tem esses propósitos, e a gente tem. E eu te peço, Pai, que nesses dias aqui, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que esta palavra não seja uma palavra para destruir, uma palavra para culpabilizar, mas que seja uma palavra de alerta, mas que seja uma palavra para nos exortar, e que seja uma palavra para nos curar. E, ó Pai, que o teu nome seja glorificado neste lugar. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que está aqui. Obrigado por esse projeto que o Senhor levanta aqui. E, ó Pai, que o teu nome, tão somente o teu nome, seja glorificado aqui, e tudo aquilo, Pai, que o Senhor quiser falar conosco, nós estamos aqui abertos, e a honra, a glória seja tua, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode tomar o seu assento. Muitas vezes nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual nas regiões celestiais contra principados, potestades, dominadores, mas deixa eu dizer uma grande verdade para você. A maior batalha que você vai enfrentar será contra você mesmo. A maior batalha, o maior gigante. Há uma parábola que Jesus contou de 2 construtores. 2 construções. E quando eu penso em construção, eles foram erigir 2 casas, eu fico pensando nos nossos projetos de vida. A Bíblia fala que Jesus fala que havia um construtor sábio. Ele fez uma construção. Esse homem fez uma grande edificação, mas ele sabia que para erguer um grande projeto, você precisa certificar-se das suas bases.
Todo esse galpão aqui, para ser erguido, você precisa ter base, você precisa ter estrutura. E este homem, sabendo que cedo ou tarde o seu projeto seria testado, o seu projeto seria experimentado, ele então põe a sua casa sobre a rocha. E a Bíblia fala que a chuva veio, as tempestades, os tufões, os cataclismos vieram e deram com ímpeto contra aquela casa, mas nada aconteceu, ela permaneceu firme. Mas Jesus fala também nessa parábola de um outro homem que também construiu um grande projeto. Eu me lembro muito bem quando eu estava fazendo uma reforma lá da minha casa, e quando a gente vai fazer reforma, a gente vai atrás de pedreiros, né, de construtores, né, e eu estava muito preocupado com o acabamento, porque acabamento é caro, não é verdade? Você vai comprar porcelanato bonito, você fica preocupado com o acabamento. Então, assim, eu estava com aquela coisa, gente, que eu queria um pedreiro bom de acabamento. E aí, até que eu cheguei a um expert que cobrou mais caro, e eu fiquei, não, esse aqui está muito caro. Mas esse homem soltou uma frase assim, falou assim, olha, deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, com toda a minha experiência. Tenha preocupação com o que está debaixo da terra, porque acabamento você tira. Agora, o que está debaixo da terra... E o que aconteceu com esse personagem da Bíblia? A Bíblia fala que esse homem ergueu o seu projeto, mas ele se esqueceu das bases. Ele se esqueceu que todo projeto na vida, cedo ou tarde, todo ser humano será testado, será provado. E a Bíblia nos fala que o vento soprou, as chuvas vieram e deram com ímpeto sobre aquela casa. Sabe o que aconteceu? Aquele projeto não tinha base. E anos de investimento vieram abaixo. O que eu quero compartilhar com vocês, e eu acredito que esse vai ser o nosso entendimento, essa base, gente, está falando do nosso caráter. Eu fico pensando, às vezes, o tempo que a gente gasta para construir. Anos e anos e anos, cursos e mais cursos, graduações e mais graduações, suor e mais suor. Mas muitas vezes nós não temos a preocupação de pensar, será que eu tenho estrutura para isso? Será que as minhas bases estão firmes? Será que além de crescer para cima, eu também me preocupei em crescer para baixo, em aprofundar os meus alicerces? Aí sabe o que acontece? Vem um vento do sul ou do norte, eu não sei de onde, e pega a sua construção. Você veja nesse texto que a gente acaba de ler, em que a cura de um homem leproso, veja, um evento glorioso, um evento tremendo, um evento sobrenatural, uma coisa profundamente positiva. Mas veja como é que esse fato altamente positivo, relevante, ele teve implicações severas, em termos de consequência no caráter de Geazi. O caráter de Geazi não suportou, sabe, nem algo positivo. Ou seja, a cura de Naamã, o evento de restauração de Naamã, produziu a queda do discípulo de Geazi. Eu quero caminhar com vocês pensando um pouquinho sobre a reconstrução do caráter. Será que dá para a gente? Está indo não? Isso. Pronto, deixa aí. No ano de 2006, esse homem chamado Ted Haggard, ou Ted Haggard, aí o pessoal do inglês aí que entende melhor, Ted Haggard. No ano de 2006, aliás, não no ano de 2006, 2006 acho que ele publicou um livro aqui no Brasil, mas esse homem, o Ted Haggard, no ano de 1900, acho que eu coloquei a data ali, não, no ano de 1985, 86, o Ted Haggard, ele começa a sua igreja, sabe aonde? Lá no Colorado, na sala da casa dele. Esse pastor começou o seu ministério na sala da sua casa, e ele se torna
mais adiante, os líderes da região diziam isso, um dos maiores responsáveis pelo despertamento espiritual na região do Colorado. Hoje, essa região do Colorado, nos Estados Unidos, é conhecida como a Meca evangélica americana. E antes do pastor do ministério do Ted Haggard, esta era uma das regiões mais satanistas. A igreja começa na sala dele, e até o ano de 2006, ela se torna um rebanho de 14 mil pessoas. Vai acompanhando aí. Esse cara, com o tempo, ele se torna o presidente da Associação dos Evangélicos nos Estados Unidos, na época representando nada menos do que 30 milhões de cristãos norte-americanos. Na época do George Bush, ele se tornou um dos conselheiros da Casa Branca. A revista Time o considerou um dos 25 líderes de maior influência na América. E ele foi considerado por muitos o sucessor do Billy Graham. Ou seja, o carisma, a graça que esse homem tinha para falar, para pregar, para se articular, fez com que muitos acreditassem que o pastor Ted Haggard se tornasse o futuro sucessor do Billy Graham. Até que, o que aconteceu na vida deste pastor? Pode passando aí, você vai me ajudando aí, que está meio travado. No ano de 2006, eu não sei se vocês se lembram, mas essa notícia foi veiculada no Brasil, ela é pública, inclusive no Fantástico. Claro que a proporção não foi a mesma como na do evangelista Jimmy Swaggart, na queda do Jimmy Swaggart. Mas o Fantástico noticiou a bomba dos Estados Unidos, que o pastor presidente da comunidade evangélica americana estava sendo denunciado por crimes, por pecados, por delitos gravíssimos. Um garoto de programa chamado Mike Jones vê o pastor Haggard na televisão e esse garoto diz que tinha um caso com este pastor. E afirma que o pastor Haggard ainda fazia uso de anfetaminas. O jovem disse que eles se conheceram pela internet e que passaram a se encontrar uma vez por mês. E ele vai dando detalhes. Inicialmente, este líder cristão, ele nega isso. Ele diz, não, isso não é verdade. Mas esse jovem, ele se muniu de gravações, não sei, ele tinha gravação lá, vídeo, não sei o que ele armou a situação, e ele apresenta essas provas. E não sobrou outra alternativa a este pastor, senão renunciar o seu pastorado, renunciar à presidência das igrejas evangélicas americanas, deixar os seus cargos. Na época eu estava pesquisando sobre a questão do caráter, porque eu tive uma bomba semelhante na minha família. A minha irmã foi casada com um líder durante quase 10 anos, e esse líder fez coisas terríveis, e esse líder era um grande pregador. E isso me moveu a investigar a problemática do caráter. Este pastor, até onde eu fui pesquisar, ele se afasta do ministério, ele é desligado, ele passa por uma terapia durante 1 ano, 2 anos, e depois, no ano de 2008, mais ou menos, ele recomeça um ministério, novamente, lá na casa dele, com a sua família, e, evidentemente, nós sabemos, pelo menos pressupomos, que o grau de influência deste pastor é possível que não seja como antes. Bom, a palavra fala que aquele que está de pé, veja que não caia. Mas nós precisamos aprender com esses erros. Eu não sei se foi o Albert Einstein que diz que o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende observando os erros dos outros. E a gente precisa aprender observando esses erros. Nós não somos melhores. Mas esse caso de Geazi, outros casos, nos levam a pensar um pouquinho sobre essa estrutura moral do ser humano chamada caráter. E eu quero aqui, hoje e amanhã,
tentar mergulhar um pouquinho nessa temática. Por que precisamos pensar no tema do caráter ferido, no tema do caráter deficiente? Aliás, essa palavra ferido foi uma palavra que eu arrumei, porque senão ia ficar até chato para você dar um livro desse presente, né? Toma, irmão, um livro para você ler. Caráter deficiente, pelo amor de Deus. Ia ficar meio estranho, né? Mas, na verdade, a investigação é o caráter deficiente. Como é que é isso? Inicialmente eu comecei a pensar, por que pensar nesse tema? Primeiro, por que a gente precisa pensar no tema do caráter de uma forma mais ampla? Em primeiro lugar, o nosso caráter, o seu caráter, a primeira coisa, pode passar o primeiro, que ele pode fazer é comprometer a sua comunhão íntima com Deus. Então veja bem, a primeira coisa, o fato do caráter ser algo invisível, a primeira área que é travada, que é obstaculada, é a nossa comunhão com Deus. Veja bem, meus irmãos, o Geazi podia muito bem ter a sua comunhão com Eliseu, estava lá estabelecida. O Geazi muito bem podia ter lá a sua comunhão com o seu ministério profético. Mas da forma como estava o coração de Geazi, a comunhão dele já estava quebrada com Deus. Então, essa primeira área é uma área invisível. As pessoas não percebem. Muitas vezes a gente até entra no automatismo ministerial. A gente se acostuma com o sagrado, com a igreja. Mas do ponto de vista de Deus, Deus já foi embora há muito tempo. Quando Deus foi tratar o caráter de Caim, e Deus precisou disciplinar Caim, assim como Eliseu disciplinou Geazi. É interessante, a Bíblia diz lá em Gênesis, retirou-se, pois, Caim da presença do Senhor e foi habitar na região de Nob, alguma coisa assim. A comunhão com Deus estava quebrada. Segundo lugar, por que pensar no tema do caráter? A segunda área que o caráter pode trazer comprometimento, quando o caráter tem problemas, presta atenção nisso, gente, guarda isso no seu coração. A segunda área que o caráter pode trazer em termos de prejuízos, é que o caráter ferido deficitário, ele pode interromper a sua carreira ministerial ou profissional. Aqui o caráter, ele já passa a ter reflexo material, visível. Presta atenção numa coisa. Olha o que o caráter de Geazi fez com ele. O caráter de Geazi interrompeu o seu ministério. Quando a gente escuta na Bíblia, quando a Bíblia fala do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de... Era para ser Deus de Esaú. Mas sabe o que aconteceu com Esaú? O projeto dele um dia foi testado. E o barraco dele desabou. O vento veio, não tinha base. E ele troca tudo por um prazer momentâneo. Trocou a primogenitura, trocou a bênção dobrada, trocou a ser descendente do Messias, tudo por um prato de comida. Esaú, então, sai de cena e entra Jacó. O caráter corrompido, o caráter deficitário, ele aborta os nossos projetos de vida. Gente, o caráter, quando ele tem problemas, ele pode ser o grande ladrão do nosso futuro. Presta atenção numa coisa, você pode investir anos e anos e anos num projeto de vida, e de repente o caráter vai, passa a perna e tira tudo. Eu me lembro quando eu estava escrevendo esse livro, foi aquele momento da descoberta daquele médico, Roger Abdel Machir, aquele grande fertilizador, aquele homem que vivia na mídia, anos e anos de investimento, estudos, 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 até que o caráter desse homem interrompe a sua vida. O
caráter dele o parou. No seu livro Liderança com Propósito, Rick Warren comenta que muitas vezes o carisma, olha gente, isso é perigoso, o carisma de um líder pode levá-lo até certo ponto na sua caminhada ministerial. Todo líder, gente, ele é carismático, você sabia disso? O líder ele tem essa capacidade carismática de envolver pessoas, de falar. Mas se o caráter desse líder estiver com problemas, o seu caráter se encarregará de derrubá-lo. Elmer Letterman diz que a personalidade pode abrir portas, o carisma abre portas, mas somente o caráter conseguirá manter essas portas abertas. Muitas vezes o nosso carisma, ele abre portas, mas quem mantém as portas abertas é o caráter. Terceiro lugar, a terceira área de importância de pensarmos no caráter, a terceira área é que o caráter com problemas, deficitário, ele pode colocar em sofrimento a sua família, filhos e pessoas a quem você ama. O Eliseu disse para Geazi, a lepra ela vai apegar-se em você, cara, e ela vai para a sua descendência. Isso vai respingar na sua família, cara. Quarto lugar, o caráter, quando tem problemas, a quarta implicação é que ele gera quebra de confiança, o que pode ainda mais fechar as portas. Caráter deficitário fecha portas. Eu me lembro de uma passagem em que Paulo escreve a Timóteo, dizendo assim: Timóteo, olha, aí na região tem um tal de Alexandre o Latoeiro, ele já me causou muitos males. Aí Paulo fala assim: Timóteo, isso aqui é um conselho, guarda-te dele. Guarda-te dele. Às vezes o cara está fazendo campanha para amarrar o tranca-rua. O problema não é o tranca-rua, é o caráter fecha a porta. É porque às vezes ele sai de um lugar e apronta naquele lugar e sai dali. Daí ele vai para outro lugar e apronta. Aliás, um bom teste do caráter, uma boa averiguação do caráter é pensar se nós conseguimos voltar em lugares de onde nós saímos. E muitas vezes o nosso caráter vai colecionando uma série de portas fechadas. E eu já adianto a você, eu vou falar daqui a pouco, gente, que caráter sadio não tem nada a ver com perfeição, gente. Se caráter sadio tivesse a ver com perfeição, eu não podia nem estar aqui pregando para vocês. O caráter sadio tem a ver com postura diante dos nossos erros. Eu me lembro, um tempo atrás, eu estava numa igreja nos Estados Unidos ministrando, tinha um pastor também chamado Emerick. E aí, na época, a gente terminou o culto, aí o pastor da igreja veio me perguntar: rapaz, tem um Emerick aqui e tal, comentamos e tal, ele é um pastor aqui. Aí, depois a gente saiu, ele falou: rapaz, olha, esse moço está aqui, esse pastor Emerick, rapaz, ele passou por uma situação, ele se envolveu num problema moral e tal, mas esse homem veio aqui, se arrependeu, esse homem passou por uma disciplina, acatou a disciplina, ficou aqui e tal, rapaz, olha, homem de Deus. O que destacou na vida deste pastor? A postura diante do erro. Agora você quer ver um caso diferente? Rapaz, veio aqui, aprontou, tentamos ver se aconselha, não quis, foi embora, e dali foi para outro lugar e aprontou de novo. Sabe de uma coisa, senhora? Guarda-te dele. Porta fechada. Sexto lugar, o caráter pode atrair o juízo de Deus. Diz a Bíblia que o Geazi saiu leproso. E você vai ver que juízo de Deus, e amanhã eu vou falando disso, que muitas vezes esse juízo de Deus vai ser
muitas vezes, a ferramenta de salvação dessa pessoa. Porque muitas vezes esse cara vai voltar por causa do juízo de Deus sobre ele. O filho pródigo só voltou para casa quando nem a comida dos porcos ele teve acesso. A gente reclama do juízo de Deus, né? Mas é o juízo de um Deus amoroso, que visa o arrependimento. Mas muitas vezes o juízo de Deus vem e diz assim: olha, vamos parar com esse negócio, vamos parar com essa palhaçada, né? Eu fico pensando na situação do pastor Ted Haggard, com todo respeito, mas era como se Deus dissesse: chega, não adianta ter rebanho de 14 mil membros, não adianta ser presidente, chega, vamos acabar com tudo, vamos voltar do zero para o zero. Como é que a gente pode definir o que é caráter? Pode passar. A pergunta que se faz é: o que é caráter? E eu quero deixar aqui 4 conceitos, 4 conceituações, pensando até em Geazi, sobre como é que a gente pode conceituar caráter. Em primeiro lugar, o caráter se constitui em traços invisíveis que guiam a nossa vida. Do mesmo jeito que você olha o rostinho dessa pessoa do seu lado e você vê o rostinho dela, ela também tem um rostinho moral que você e eu não enxergamos. Todos nós temos uma fisionomia moral. O que é isso, pastor? São paradigmas. O que são paradigmas? São estruturas na nossa cabeça, são noções de certo e de errado, em que, a partir dessas noções de certo e de errado, nós tomamos as nossas decisões. São paradigmas invisíveis, que guiam a nossa vida. Você veja comigo no versículo 20, a palavra fala aqui no livro de Reis, que o Eliseu disse: Naamã, vá em paz. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo. O que é caráter, gente? Primeiro, paradigmas invisíveis. Ele disse para ele. Geazi diz: olha, não é bem assim. Eliseu não quis receber essa oferta, mas... E olha que Eliseu vivia de ofertas. E olha que Eliseu, ele se mantinha de ofertas, mas ele discerniu que ele não ia fazer essa barganha. Mas Geazi diz: não. Disse consigo. Você já veja a distinção entre os valores de Eliseu e os valores de Geazi. E de onde são passados esses valores? Grande parte desses valores, gente, evidentemente vieram dos nossos pais. Hoje, quando eu vejo, por exemplo, tem alguns irmãos, por exemplo, você tem aquele irmão que, se ele deve R$1 a alguém, pastor, se eu dever R$1, eu não durmo, enquanto eu não pagar, sabe? Aí, pastor, o meu caso já é diferente. Eu, assim, eu posso estar devendo não, é muitos. Mas eu durmo é de roncar. Eu entro em sono profundo. E outra coisa, se vier me cobrar, eu conheço todos os códigos dos consumidores, todas as manobras dentro da lei, porque o que está dentro de mim é esse desejo de dar o calote. Caráter são esses paradigmas invisíveis. Eu me lembro, não sei se você se lembra, mas houve uma reportagem que me marcou muito naquelas tragédias das chuvas lá em Santa Catarina. Vocês se lembram daquela tragédia em Florianópolis, que foi uma coisa terrível?
Eu me lembro, não sei se foi na Record, os bombeiros dando testemunhos, os bombeiros fazendo relatos. O que mais te marcou? E um bombeiro falou assim: o que mais me marcou foi quando eu fui até a casa, uma casa que estava condenada, e aquele senhor estava querendo entrar na sua casa. Eu falei: o senhor não pode entrar na sua casa está condenada, ela está para cair. E o bombeiro dizendo, e aquele homem disse para mim: deixa eu entrar lá para ao menos pegar o meu carnê com a minha prestação, porque eu não gosto de ficar devendo ninguém, deixa eu pegar o meu carnê. O bombeiro falou isso. Esse homem tinha essa marca, esse paradigma. Quais são os ideais invisíveis que guiam a sua vida, meu irmão? O que você diz para você mesmo numa decisão moral? Segundo lugar, a segunda característica do caráter, a segunda definição de um caráter é que o caráter, ele é o nosso músculo moral. Caráter também tem a ver com esse músculo moral. Deixa eu dizer uma coisa para você, gente. Eu já falei aqui, caráter não é perfeição. Bom caráter não é perfeição. Eu posso afirmar para todos nós aqui que cada um de nós tem um Geazi dentro da gente. Fala aí para o seu vizinho do lado aí, você tem um Geazi dentro de você. Todos nós temos. Está lá na Bíblia, Paulo fala das obras da carne. Todos nós temos um Geazizinho, às vezes o Geazizão é muito grande. Nós temos isso, é da nossa estrutura, sabe? Todos nós temos áreas de fraqueza, cada um precisa lidar com o seu Geazi interior. Deus disse para Caim, olha, o negócio é o seguinte, o teu desejo será contra ti, cara. Mas você precisa dar conta, você precisa segurar a sua onda. O caráter é essa capacidade de suportar na tentação. A palavra fala aqui, no versículo 20, Geazi disse consigo, eis que meu senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Veja, ele está flertando com o pecado, ele tem essa tentação dentro dele, ele tem essa fraqueza dentro dele, mas lá no versículo 21, depois que ele cogita tudo isso, diz o verso 21, então, o que diz aí? Foi Geazi. O músculo moral dele é fraco. Ele não teve músculo moral para suportar. O caráter aflora de acordo com as pressões externas. Daí vem a palavra provação. Por que o sujeito fala assim, nossa, eu estou passando por uma prova? O que é uma prova? Uma prova é uma circunstância que mexe com uma área fraca. O sujeito é provado quando uma situação toca numa área frágil. E todos nós somos provados. E às vezes a gente não tem músculo moral. Por exemplo, você dá um exemplo que vocês vão achar engraçado. Lá na nossa igreja tem uns irmãos que trabalhavam lá numa casa de recuperação, e tinha um rapazinho que estava lá internado, era um rapazinho muito pobre, e ele não tinha os dentes na boca. E o grande sonho dele era uma dentadura. E ele ficava lá, meu Deus, o dia que eu tiver uma dentadura, e os irmãos juntaram, fizeram uma vaquinha, compraram uma dentadura para ele. E o que aconteceu, meus irmãos, quando ele botou aquela dentadura, gente, aquele negócio foi enchendo ele. Ele falou, gente, mas olha como é que eu estou com essa dentadura. E ele falou, eu não preciso mais de Deus. Ninguém me segura agora. Pronto, disse que fugiu do centro de recuperação. Foi ganhar a dentadura derrubou ele. Músculo moral pouco desenvolvido. O Abraham Lincoln dizia, se você quiser pôr o caráter de um homem à prova, dê poder a ele.
Terceiro lugar. O caráter, ele se manifesta comumente quando nós estamos sozinhos. Acabou que eu não completei ali a frase, mas se você quiser completar. Ele se manifesta comumente quando nós estamos sozinhos ou fora da presença daqueles que nos conhecem. Como é que eu fico sabendo o que é o meu caráter? O que é o caráter? O caráter é quem eu e você somos, sozinhos ou fora da vista daqueles que nos conhecem. Veja bem, há uma diferença entre o eu social e o eu real. Você tinha ali o Geazi na presença de Eliseu, era uma coisa. O Geazi na presença do Naamã era um ladrão. O Geazi na presença de Eliseu era crente. Eliseu falava aleluia, ele aleluia. Ele fala glória a Deus, glória a Deus. Tão certo como vive o Senhor, ele diz, tão certo como vive o Senhor. Mas o Geazi na presença de Naamã diz, não, Naamã, o negócio é o seguinte, a vida dos mais espertos, olha bem, veja bem. Meu Senhor me mandou vir aqui, chegou alguém lá, eu estou precisando de um talento, de dois, de um, não, leva dois. Ele falou, não precisa, me dá um, não dá. Aí ficou, sabe, ele era malandro. Então, o caráter, ele se manifesta, o nosso caráter, ele se manifesta quando nós estamos sozinhos ou fora da presença das pessoas que nos conhecem. É verdade, gente, que todos nós, sozinhos, somos uma coisa e na presença de alguém a gente é outra, isso já é provado. Tem uma área da psicologia que investiga isso, que é a psicologia social. Pensa, por exemplo, você está lá no seu sofá, cabelo tudo arrepiado, meleca no olho, baforado, está lá, todo largado, né? Aí, de repente, toca a campainha. Quem é? O pastor Hermes, foi lá te visitar. O que você vai fazer? Você vai tirar a meleca do olho, você vai arrumar o cabelo, você vai botar uma roupa, você vai, né? Você vai preparar a sua máscara social. Mas não é o seu eu real, o seu eu real é aquele lá. Até certo ponto, isso é normal. Mas cuidado para essa máscara social não ficar muito distante do seu eu real. Hoje eu tenho percebido, a gente vive essa geração do Facebook, né? O Facebook é uma coisa terrível para mostrar o eu que não é real. Facebook só tem coisa bonita. Pega aquela família, todo mundo abraçado, rindo assim. Você fica até assim, tem gente ficando até deprimido por causa disso. Olha, meu Deus, quando é que eu vou ter uma família assim? Te dá até uma angústia, né? Aquele casalzinho lindo, né? Facebook só mostra coisa bonita, né? Eu tenho uma parente minha, sabe? Ela é bem gordinha, mas, gente, é um negócio assim. Ela faz assim com a barriga e bota a foto assim. Ó. Mas faz um negócio assim. Gente, mas fica igual modelo. Então é a cultura da máscara. Está entendendo? Então, assim, a gente precisa fazer esse questionamento. Há uma diferença entre reputação e caráter. O que é reputação, pastor? Reputação é o que os outros acham que você é. Você quer ver uma boa definição de reputação? Reputação é o que vão dizer de mim e de você no nosso enterro. Só coisa boa. Alguém fala, safado, esse vagabundo? Não. Grande homem de Deus. Excelente pai de família. Né? Reputação é o que vão dizer de mim e de você no nosso enterro. Agora, o que é caráter? Caráter é o que os anjos conversam acerca de mim e de você diante de Deus. Eu costumo dizer que reputação é quem você é quando você chega num lugar. Reputação é quando você chega. Quando é que o seu caráter é visto? Na saída. Quando você chega, é a sua reputação. Quando você sai, é o seu caráter. Então, nós precisamos estar atentos em relação a essas marcas. Em quarto lugar, qual é a quarta característica? O caráter, ele é
determinado pelas nossas escolhas. Verso 21 diz o texto: então foi Geazi. Deus não levou em conta a tentação dele, porque todos nós temos tentações. O conflito dele, todos nós temos conflitos. Mas o que é o caráter? Caráter é o que você decide. Deus olhou para Caim e falou: Caim, segura a sua onda. Eu estou vendo que você tem um instinto assassino. Teu desejo será contra você, mas você precisa dar conta disso. Você tem algo chamado livre-arbítrio. Mas aí Caim chega para o irmão e diz: vamos dar uma passeada no campo? E Caim assassina o seu irmão. O caráter é a nossa decisão. Pode passar. Bom, não confunda caráter com, rapidinho. Primeiro, não confunda caráter com conversão. O cara converteu, mas é mau caráter. Tem um amigo pastor que diz assim, que Jesus dá salvação, mas não dá educação. Educação vem dos pais. O sujeito é convertido, mas tem problema no caráter. 2, não confunda caráter com carisma. Ele é carismático, né? Chega e tal, mas não tem nada a ver. Às vezes a pessoa tem carisma, não tem caráter. Mas às vezes tem gente que tem caráter e também não tem carisma, mas tem caráter. 3, não confunda caráter com reputação. 4, não confunda caráter com eloquência. Isso é muito comum, hein? Eloquência. É só você lembrar dos nossos políticos. Meu pai, na época eu era criança, tinha um político lá na nossa cidade, meu pai falava assim: rapaz, se você escutasse aquele político lá no palanque, você chorava. Mas nem sempre eloquência. Aliás, a eloquência é uma ferramenta perigosa quando há um problema de caráter por trás. Não confunda caráter com dons espirituais. O sujeito tem dons, mas tem sérias questões no caráter. A igreja de Corinto, Paulo falou assim: todos vós podeis profetizar, porque um falava assim: eis que te digo, outro, eu que te digo. Aí, calma, um de cada vez. Mas era a igreja mais problemática do Novo Testamento. 6º lugar, eu quero fechar com isso: não confunda caráter com perfeição. Não confunda caráter com perfeição. Todos nós, filhos de Adão e Eva, se você tiver dúvida, é só você chegar em casa e perguntar à sua mulher. Fala assim: mulher, eu sou santo? Não, meu filho, você não é santo, não. Você tem uns probleminha aí que você precisa trabalhar. Aliás, a Bíblia, gente, ela é tremenda. Uma das coisas mais maravilhosas na Bíblia é porque a Bíblia mostra a relação de Deus com homens que erravam. É interessante que homens que faziam loucuras para Deus, por exemplo, Noé foi capaz de fazer uma arca, uma loucura, mas o Noé tinha uma fraqueza. Noé tinha uma fraqueza na área do mé. Lembra? Noé tinha essa fraqueza. Ele bebeu, ficou bêbado, disse que ele tirou toda a roupa do corpo. Abraão foi capaz de sacrificar o próprio filho, mas Abraão tinha um problema na área da mentira. Nós poderíamos alistar todos esses homens aqui para mostrar e para falar que a grande marca desses homens não era a perfeição, mas esses homens eram homens quebrantados. Esses homens tinham essa marca do quebrantamento, do arrependimento, de voltar lá, de consertar. E você vai perceber que as marcas dos homens com questões no caráter não era esta. Esses homens com questões sérias no caráter, eles fugiam, eles se ocultavam, eles mentiam. E eu quero então, só para a gente fechar nessa noite, eu vou entrar no meu primeiro ponto aqui, como o caráter se deforma. Eu vou parar nesse primeiro ponto e amanhã a gente dá sequência, porque a grande pergunta que se faz é: de onde vêm as deformidades no caráter? De onde vêm as deformidades no caráter? E, evidentemente, a primeira grande influência que eu e você, todos nós tivemos submetidos, muitas vezes foi a influência dos pais, ou a má influência dos pais. Claro que dos pais vieram muitas coisas boas, mas muitas vezes vieram coisas ruins, coisas que marcaram. E eu queria que a gente lesse esse texto que está aqui. Será que vocês conseguem ler comigo? Vamos tentar ler. Esse texto aqui é um texto muito legal para a gente entender isso aí. Vamos lá, então? As imagens e...
Olha que interessante. As imagens, sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem em grande parte das imagens e sentimentos, ou seja, tudo isso foi entrando, né? Tem um videozinho que eu queria deixar para vocês. A imagem dele não é muito boa e nem o áudio, mas vai dar para você entender o recado. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo, ele é muito legal, ele está no YouTube, depois você pode acessar lá, baixar, mostrar para outras pessoas. Mas ele vai falar de uma criança conversando com o pai dela. Vamos tentar colocar esse videozinho? Essa criança conversando com o pai. E o tema desse vídeo é: Pai, eu estou te observando. Achou não? Cadê o jovem que vê o vídeo? Aí? Isso, presta atenção. Pai, você não sabe disso agora, mas eu estou observando você. Observando as coisas que você faz. Observando a maneira como você trata as pessoas. A mim, a minha mãe, os meus irmãos. A maneira como você vive a sua vida tem um grande impacto em mim. Quando for minha vez de escolher minha carreira e sustentar minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo fazendo algo bobo, me dará uma sensação de segurança. Haverá momentos em minha vida quando terei dificuldade de ser íntegro e não terei certeza sobre o que devo fazer. Mas eu vou me lembrar de como você defendia o que era ser, mesmo quando podia olhar para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar suas falhas e seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando você. Observando se você realmente acredita no que você diz sobre Deus. Eu preciso que você me mostre o caminho. Me mostre como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Então, eu estou observando você, papai. Todos os dias, você está me ensinando a viver. Quer saiba ou não. Tem alguma frase que chamou mais a sua atenção? Claro, é sempre eu estou observando você, né? Alguma que chamou mais a sua atenção? Que vocês perceberam o garoto dizer ao pai? Me mostre o caminho.
Tem um autor chamado John Eldredge que diz que muitos homens são homens inacabados porque às vezes não teve um pai para mostrar o caminho. Não teve alguém para mostrar o caminho. Aí o traficante teve que mostrar o caminho. Alguém, o namorado. Quando a criança fala ao pai, a maneira como você vive a sua vida tem um grande impacto em mim. Quando essa fala, eu acho muito legal, quando essa criança diz ao pai, pai, alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Pai, eu preciso que você me mostre o caminho. Eu me lembro, eu tenho um filho de 10 anos de idade, e eu me lembro ainda, o meu filho muito pequenininho, Mateus devia ter uns 4, 5 anos de idade, e ele de vez em quando me sai com umas pérolas, né? E criança é muito engraçado, né? Mas eu, na época, como até hoje ainda não me libertei desse vício, estou tentando, mas é difícil, é um aprendizado desde a infância, eu sempre via minha mãe, sabe, estralando os dedos, crac, crac, crac. E ele sempre me via também, né? Daqui a pouco é o crac, crac, crac. E na época eu comecei a olhar lá no Google, né? Pesquisar lá sobre se isso podia trazer problema para as juntas, pesquisando, né? Para ver se isso tinha alguma implicação, né? E aí eu estou lá em casa, o Mateus me chega, devia ter uns 4, 5 aninhos, e fala assim, pai, o que é, meu filho? Quero te mostrar o que eu aprendi. Falei, então mostra para o papai o que é que você aprendeu. Irmãos, ele foi com os dedinhos dele. Ele fez assim, olhou para mim e crack! Aí eu falei assim, meu filho, aí eu fui falar com ele, não faça isso, porque papai está tentando se libertar disso. Irmãos, ele tinha uns 4, 5 aninhos, hein? Ele me parou e com aquele sorriso mais gostoso dele, ele falou assim, pai, tudo que você fizer, eu vou fazer igual. Tudo que você fizer, eu vou fazer igual. Ele ainda pequenininho me saiu com outra pérola. Um dia eu estou conversando com Virgínia, e criança assim, ela fica lá aparentemente desatenta, né? Estava lá ele debaixo da mesa, assim, fica assim desatento, né? Está lá brincando, né? Até hoje é assim, fica mais ou menos desatento. Aí depois eu subi e eu estou conversando com o Virgínia, daqui a pouco ele me põe a repetir o que eu estava falando com o Virgínia e o que minha esposa falando comigo. Eu falei, espera um pouquinho, você estava escutando tudo que o papai e a mamãe estavam falando, que a gente está conversando? Ele olha para nós dois e diz assim, pai, tudo que vocês dizem, eu ouvo tudo. Eu ouvo. Tudo que vocês dizem, eu ouvo tudo. E é verdade. Gente, uma coisa interessante quando a gente fala e pensa na formação dessa estrutura moral da criança. Tem um grande pesquisador na psicologia e no campo da pedagogia que comprovou isso, que está lá em Provérbios, quando Salomão diz, ensina a criança no caminho que deve andar e quando for grande não se desviará dele. O Jean Piaget, ele pesquisou isso por mais de 50 anos, ele começou a ver como as crianças, até mais ou menos os 9, 10 anos de idade, primeiro ele viu que a criancinha, o filhinho até 2, 3 anos, ele não tem noção de certo e de errado. Ele chamou essa fase de anomia. Anomia é moral, não tem moral, não tem noção de certo e errado. E ele começou a ver que os primeiros conceitos de certo e de errado começam a penetrar na cabecinha de uma criança a partir dos 3 anos, e isso vai mais ou menos até os 9 anos de idade. Mas ele começou a perceber o seguinte, toda noção de certo e de errado do filho provém dos pais e dos adultos que ele tem em alta estima.
Então, ou seja, toda essa noção, gente, por isso que a formação da personalidade, você vê, essa base que a gente tem aqui, que a gente não enxerga mais, é interessante que a criança ela vai esquecendo, depois ela se desenvolve e ficam fragmentos. É como se fosse esse chão, que a gente já não vê mais os alicerces, mas são esses alicerces que dão base para o projeto. E muitas vezes, lá dentro da nossa estrutura, nós temos ensinamentos errados, nós temos paradigmas errados, nós temos princípios errados que nos foram passados. E muitas vezes isso começa a trazer uma série de consequências para a nossa vida, gente. Então você que é pai, você que é mãe, você que um dia será pai, você que um dia será mãe, a gente tem que ter isso em vista. A formação, a estruturação do eu, ela vai se dar nessa fase. É por isso que a adolescência, o Piaget viu essa fase, ele chamou de heteronomia. Hétero é de alguém, moral de alguém, moral dos pais. É a moralidade que vem deles, não é a moralidade da criança. Mas o sujeito, quando vai entrando na adolescência, ele vai chamar de autonomia. Agora ele vai ter uma moral dele, mas muita coisa ele vai levar dos pais para ele. Aí o Salomão fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. Sabe por quê? Porque isso vai marcar a estrutura dela. E muitas vezes ele até se afasta, mas ele se lembra, porque ele tem marcas profundas. Ele tem marcas profundas. Tem um outro videozinho que eu vou ver se eu passo ele amanhã aqui, de um pai, que o menino ainda pequeno, eles foram fazer uma pescaria, e naquele horário, não era permitido, a temporada ia começar, acho que por volta de meia-noite, ainda era 10 e pouco, mas o menino lá brincando com o anzol, ele pega um peixe. É interessante o diálogo e a batalha que o pai trava com aquela criança e frustra aquela criança, levando aquela criança a devolver o peixe. E aquela criança frustrada, e o pai diz, meu filho precisa devolver. E esse menino com 38 anos de idade, ele dizendo, todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão ética, eu lembro do meu pai, eu me recordo do peixe, meu pai dizendo, devolve o peixe, devolve o peixe. Muitas vezes, quando falta essa pessoa para nos ter dito, devolve o peixe, fica esse vazio, e a gente precisa trabalhar isso. Amém? Então amanhã eu vou continuar um pouquinho falando desses aspectos, e eu quero falar também sobre as características de um caráter deficiente, e eu quero fechar falando sobre como é que a gente pode trabalhar o caráter. É possível curar o caráter? Quando eu estava escrevendo esse livro, o pessoal falou, não, o caráter é pau que nasce torto, morre torto. Eu falei, não, mas tem um homem da Bíblia chamado Jesus de Nazaré, ele é carpinteiro, ele costuma saber trabalhar bem com madeira. Mas eu quero mostrar para você alguns caminhos que a Bíblia nos mostra para trabalhar o nosso caráter, para mexer com a estrutura do nosso caráter. Amém? Vamos ficar de pé todos nós. Baixa a sua cabeça um pouquinho. Fecha seus olhos. Você quer colocar alguma coisa diante de Deus, que Deus falou com você? O ser humano ele tem essa capacidade dada por Deus de recomeçar tudo, de se arrepender. Nós temos algo fantástico chamado livre-arbítrio.
Livre-arbítrio é a capacidade de decidir, de dizer não, de dizer eu quero, me ajuda, de voltar, de se humilhar, de desaprender o que você aprendeu. A gente vai ter que desaprender muita coisa que a gente aprendeu errado e aprender novas coisas, para que a gente passe um novo legado para as nossas gerações. Não é um legado de perfeição. Você veja que a criança no vídeo fala para o pai: pai, não tenha medo de me mostrar seus erros. As pessoas não querem ver em nós, gente, perfeição. As pessoas querem ver em nós coerência. As pessoas não estão pedindo perfeição, os filhos não estão pedindo perfeição, mas eles estão pedindo coerência. Pai, que esta palavra ela possa gerar frutos no nosso coração, e que esse ensino, Pai, ele desperte mudança na nossa vida. De nada, Pai, vai adiantar construirmos um edifício de 10, 20, 30, 100 andares. De nada adianta, Pai, vai adiantar a gente construir um projeto lindo de células, de ministérios, de livros, de coisas tremendas, tremendas e tremendas. Não vai adiantar. Porque se vier um vento forte, Pai, isso tudo pode vir abaixo, Pai. Talvez seja até a hora de parar um pouco a obra, de retroceder, de crescer para baixo, de se humilhar. Muitas vezes até portas que são abertas que nem o Senhor está abrindo. Às vezes é o homem, às vezes é a gente mesmo que corre atrás para abrir. E talvez, Pai, o Senhor tenha nos chamado para aprofundar essas bases, para ampliar essas bases, para depois sim nós crescermos. E aí o vento vai vir, mas o nosso projeto vai permanecer inabalável, porque estamos alicerçados no Senhor. Mas, Pai, nos livra de vivermos de um sucesso aparente, Pai. Nos livra, Pai. Não queremos ser como Geazi. Não queremos ser o nosso projeto abortado. Não queremos ter aposentadoria precoce na vida, Pai. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer, talvez não na velocidade que a gente queria, mas passo a passo. Às vezes até no passo de bebê. Pequenos passos, mas passos sólidos. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Continue abençoando aqui a igreja, os teus filhos, pastor Emerson, pastora Fernanda. E que esse projeto cresça com bases fortes. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres fortes. Para fazer diferença, Pai. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Uau! O que é isso? Você vai para sua casa meditando em tudo que você recebeu hoje, porque amanhã tem muito mais. Eu marquei algumas coisas que o pastor Alcione falou aqui. Primeiro, que Deus não joga nada fora, Ele recicla. Você gravou essa? Deus não joga nada fora. Uma vez eu falei que nada será perdido na sua vida. Nenhuma experiência, boa ou ruim. E os fundamentos, os alicerces, eles são tudo numa construção, como ele disse. Mas no Salmo capítulo 11, verso 3, diz o seguinte: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? E aí ele segue dizendo no Salmo: o Senhor está no seu santo templo. Mas essa pergunta fica meio que no ar: se os fundamentos estão destruídos, o que poderá fazer o justo?
E uma vez o Espírito Santo ministrou no meu coração: lançar os fundamentos novamente. Nós estamos sendo curados nos nossos alicerces. Amém? Deus quer mexer na tua estrutura, para que você seja completamente saudável, curado, nas questões mais profundas da nossa existência, da nossa vida. Eu ouvi uma comparação uma vez da pastora Alda Célia, e a gente já vai terminar, que nós somos como uma flauta, o ser humano é como uma flauta. A flauta, ela é um instrumento todo irregular, ela tem um monte de buraco, a flauta tem um monte de furo, não é? Flauta doce, aquela que a gente aprende na escola, tem um monte de furo. Na minha mão, um desastre, porque eu não sei tocar flauta. Mas na mão de um flautista, saem melodias que você se emociona, você chora, porque o flautista sabe colocar os dedos nos buracos, e conforme ele vai tapando os buracos, vai saindo melodias. E nós somos pessoas assim, que podemos ter dado um monte de furo na nossa vida. A partir do momento que Deus coloca os dedos dele em nós, Ele consegue extrair melodias. Mas tem mais ainda. A flauta tem um buraquinho que ninguém vê, que fica atrás dela. Sabe o que isso representa? Nas tuas questões mais ocultas, o dedo de Deus está lá. Glorifica o Senhor, porque Deus vai extrair melodia ainda da tua vida. Os furos que você deixou, Deus ainda vai tocar e vai extrair coisas que você vai se surpreender. Creia nessa palavra, absorve tudo isso que você ouviu aqui nessa noite. Amanhã de manhã, se eu fosse você, eu não perderia por nada. Vai estar cheio isso aqui amanhã. Não deixe de vir, porque pastor Alcione vai ser muito mais ainda usado por Deus amanhã. E olha, se você pode e quer ouvir um conselho nessa noite, compre o material dele ali, os livros que ele tem ali, que são profundos, são seminários de conhecimento para você, ferramentas para te ajudar a se entender e usar na vida de outras pessoas também. Amém? Levante suas mãos comigo. Pai, nós te louvamos por essa noite. Te louvamos porque a cada dia nós somos surpreendidos pela tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Alcione, que tanto nos abençoou nessa noite. Fortaleça ele, guarde a sua família, seu filho, seus projetos, seus sonhos, e que ele continue sendo essa bênção e sendo usado no mundo inteiro para levar a tua palavra de cura, de renovo, de restauração, de confronto, mas para uma mudança. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor não desiste de nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido. Vá na paz do Senhor e até amanhã.